Evangelho segundo João, está bem no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 4, bem no início, não vá para o final, no final é epístola. Versículo 23 e 24 diz assim: mas a hora vem, e agora é. Em algumas versões dizem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra nesta noite de culto da palavra e a segunda Santa Ceia do mês. E eu quero falar sobre tesouros da adoração. Tesouros da adoração. A adoração é a expressão espontânea de uma alma que decidiu honrar a Deus. A adoração é o fôlego, é o oxigênio daquele que conhece e reconhece o Deus a quem serve. O texto de João, capítulo de número 4, é muito interessante porque ele revela um momento muito específico da vida do Senhor Jesus. Jesus está descendo da Judeia e indo para a Galileia, conforme nos mostra o início do capítulo. Nos dias de Jesus, o território de Israel estava dividido em vamos chamar de três zonas, três territórios: Judeia, Galileia e Samaria. Esses três povos não se comunicavam bem. Embora a relação entre judeus e galileus fosse menos hostil, visto que a relação entre judeus e samaritanos era muito agressiva, então, apesar da relação menos hostil entre os da Judeia e os da Galileia, nem por isto eram amigos. Tem inclusive um momento na Bíblia que Pilatos manda executar alguns galileus juntos do altar em Jerusalém, e os judeus procuram a Jesus meio que comemorando a morte daqueles galileus, porque Jesus era da Galileia. Quando Jesus percebe que a perseguição começa contra ele na Judeia, ele sai de cena e desce para a Galileia. Vai para uma região mais distante, a região onde ele de fato vivia. Cafarnaum estava na Galileia, por exemplo. Nazaré estava na Galileia, por isso o Galileu. Na descida de Jerusalém ou da Judeia para a Galileia, o texto bíblico diz no capítulo 4, versículo 3 e 4, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Esta expressão, era-lhe necessário, não é por uma questão geográfica. Jesus geograficamente poderia sair da Judeia para a Galileia sem passar por Samaria. Havia outros caminhos, inclusive menos perigosos. Os caminhos que passavam pela Galileia, segundo historiadores, eram mais povoados por salteadores, sem falar do risco de ser agredido pelos próprios samaritanos, já que havia uma inimizade muito acentuada,
as duas etnias, as duas raças não conviviam bem, e essa explicação está num fator histórico. Os samaritanos foram povos estrangeiros trazidos para o território de Israel muitos anos antes, quando ocorreu o cativeiro das 10 tribos, por, salvo engano, Tiglat-Pileser III da Síria, destruiu o reino de Israel, dispersou o povo de Israel, apenas os de Judá permaneceram, e trouxe estrangeiros para a região, que se tornaram ancestrais dos samaritanos. Era uma prática muito comum das guerras de então. Então essa é uma intriga antiquíssima. Quando Jesus passa por Samaria, ele para conversar com uma mulher samaritana. Aqui Jesus abusa de todos os protocolos. Primeiro, porque ele resolve passar por Samaria. Segundo, porque ele conversa com uma samaritana. Terceiro, porque ele conversa com uma mulher. E quarto, ele conversa com uma mulher marginalizada, rejeitada pelos próprios samaritanos. Se ela era rejeitada pelos próprios samaritanos, imagina pelos judeus o que os judeus diriam dela. Mas uma das coisas que eu estava observando hoje à tarde, enquanto estudava e preparava para compartilhar com vocês esta palavra, é que Jesus diversas vezes contraria a mentalidade religiosa de Israel dos seus dias. A mentalidade judaica era uma mentalidade carregada de muita reserva. O judeu entendia que apenas ele era povo de Deus, e Jesus vem quebrando muito da mentalidade religiosa. Essa é uma das razões pelas quais ele agrega, ele ganha, ele acaba cultivando muitos inimigos. Conversar com uma mulher samaritana, por exemplo, é uma quebra de protocolo da mentalidade judaica muito drástica. Poderíamos citar outros episódios que Jesus quebrou essa mentalidade. Por exemplo, quando ele conversa e defende uma mulher flagrada em ato de adultério. E é interessante que, mais do que defendê-la, ele deixa que a consciência de cada um dos acusadores condene a eles mesmos. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus está dizendo para eles assim: o fato de vocês não terem sido flagrados em adultério, mas cometerem outros pecados, não tornam vocês menos pecadores. Então ele tira de todos os algozes a autoridade moral de julgar e de condenar aquela mulher. Tem um outro momento que Jesus, passando por Jericó, para debaixo de uma árvore, e ele diz a um publicano: desce, porque eu vou dormir na sua casa. Isso não existia. O publicano era amaldiçoado, excomungado pela cúpula religiosa de Israel. O publicano não tinha direito de entrar na sinagoga, ele não tinha quiçá no templo, ele não podia entrar nem na sinagoga, quiçá no templo. Aí Jesus diz: vem, porque você não entra no templo, você não entra na sinagoga, mas eu vou dormir na sua casa. Aquilo era um ultraje para a mentalidade religiosa. Tem um outro episódio que uma mãe está indo sepultar o seu filho lá em Naim, e quando Jesus encontra o cortejo fúnebre, a Bíblia diz que ele tocou no defunto. Não podia. Tocar no defunto tornava o indivíduo impuro, e ele tinha que se afastar do arraial por um período, para que houvesse a purificação. Jesus toca no morto. Os leprosos eram proibidos de convívio social, não podiam se relacionar com as pessoas comuns. Já disse aqui, se alguém viesse caminhando em direção a um leproso no deserto, o leproso tinha que levantar a mão acima da cabeça e gritar: imundo, imundo. Jesus se aproxima de 10, como se não bastasse, ele vai conversar com 10, não podia aproximar de um, e ele aproxima de 10, e diz: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Era muito para a mentalidade do seu tempo. Parar em Samaria era equiparado a esse tipo de comportamento.
Um dia espalharam a notícia de que Jesus se misturava com os beberrões, com os comilões e com as meretrizes, porque onde Jesus chegava, ele atendia a todos de igual modo. A parábola do filho pródigo é um ultraje à mentalidade judaica. Jesus apresenta 7 pecados imperdoáveis para o judeu do seu tempo, cometidos por aquele filho pródigo. E ele leva o filho pródigo, na sua narrativa, ao mais baixo nível de humilhação a que um homem poderia chegar. Não tinha chance para ele na mentalidade judaica. Jesus traz ele de volta, devolve ele para a casa do pai, e ainda devolve todos os privilégios que ele havia perdido. Um judeu nos dias de Jesus não compreenderia aquilo jamais. Jesus fez isto. E um ladrão na cruz, ele diz para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou fazer uma pergunta: você conhece esse Jesus? Ou o Jesus que você conhece é intolerante? Ou o Jesus que você conhece é desprovido de misericórdia? Bom, Jesus para em Samaria e resolve conversar com uma mulher samaritana. Eu chamo isto de paradoxo da graça. A graça contraria todas as perspectivas. E quando Jesus se aproxima da mulher, ele diz assim: me dá um pouco de água. A guerra entre judeus e samaritanos era tão violenta que a mulher olha para ele meio que de cima para baixo e diz assim: como pode você que é judeu conversar comigo que sou samaritana? Eu já vi alguém dizendo que aquela mulher estava se humilhando diante de Jesus. Sem fantasia, tá? Isso aqui não é novela. O que a mulher está dizendo é: como pode você, de casta inferior, se dirigir a mim, que sou de casta superior? Porque a briga era esta, eles se sentiam superiores uns aos outros. Jesus olha para a mulher com um destilar de graça tão extraordinário, tão glorioso, que ele diz assim: se tu soubesses quem é que está falando contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Aí a mulher diz assim: tu não tens nem com que tirar. Jesus dá mais uma pancada da graça nela e diz assim: todo aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Aí a mulher se interessou e ela disse: me dá dessa água. Jesus disse: te dou, vai e chama o teu marido. A mulher, olhando para o mestre, disse: não tenho marido. Jesus disse: falastes a verdade, porque tiveste 5, e o que estás agora não é teu. Já vi alguém pregando também que aquela mulher era uma prostituta, uma meretriz. Não é verdade. Ela era uma mulher que se casara 5 vezes, e a lei permitia que se desse carta de divórcio. E nos dias de Jesus havia uma escola de interpretação da lei chamada escola de Hillel. E a escola de Hillel pegou um texto da lei mosaica que dizia que se o homem encontrasse coisa indecente na mulher, poderia dar-lhe carta de divórcio. Na lei mosaica, coisa indecente era ato de imoralidade, mas nos dias de Jesus fizeram uma interpretação de que coisa indecente fosse algo que não agrada aos olhos. Ou seja, surgiu uma mais interessante, então dispensa e fica com a outra. Estava havendo uma completa desvalorização da mulher e da estrutura da família nos dias de Jesus. Então aquela mulher foi dispensada 5 vezes. Chegou num nível que ela se frustrou tanto com a vida, que ela diz assim: não vou casar mais, o que vier veio. E ela está num relacionamento que não é um casamento. E Jesus lança isto diante dela, e ela diz assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Já que tu és profeta, me tira uma dúvida.
Vocês judeus dizem que Deus deve ser adorado somente em Jerusalém. Nós samaritanos acreditamos que Deus deve ser adorado no monte. Eu sei que quando o Messias vier, aí Jesus interrompe e diz: sou eu. Aleluia, sou eu. Ou seja, os samaritanos também esperavam o Messias. Aí ela continua: quando o Messias vier, ele nos ensinará toda a verdade. Aí Jesus diz: mulher, deixa eu te dar uma explicação. Deus é espírito. Sendo Deus espírito, ele não está limitado a lugar, nem ao templo, nem ao monte. É isso que Jesus está ensinando, e você devia ter dado glória a Deus. Deus não está limitado nem ao templo, nem ao monte. A questão é que os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aí Jesus diz assim: a hora vem, e quer saber? É a partir de agora. Já chegou. Essa expressão de Jesus talvez seja a expressão mais forte desse versículo, porque Jesus está dizendo: eu estou mudando agora o tempo. Agora começa uma nova estação, agora começa uma nova época, agora começa uma nova era, agora começa um novo tempo. A hora vem e começa agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Jesus está estabelecendo ali um novo modelo de culto. É interessante que neste diálogo, nesta frase, Jesus faz 3 mudanças na adoração. Primeiro, ele faz uma mudança de lugar. Nem no templo, nem no monte. Onde o adorador estiver, Deus estará sendo adorado. Diga comigo: nem no templo, nem no monte. Onde eu estiver, Deus será adorado. Isso aqui é uma mudança extraordinária. A segunda mudança na adoração que Jesus estabelece aqui é sobre o objeto da adoração, o alvo da adoração. Porque os judeus entendiam que tinham que se concentrar no templo. Os samaritanos entendiam que era necessário se concentrar no monte. Jesus está dizendo: a partir de agora, o foco não é o templo, o foco não é o monte, o foco é o Senhor. Deus é o alvo da adoração. Portanto, se é para Deus, ele estará sendo adorado no monte e no vale, no templo e em casa, na rua e no quintal, no trabalho ou na escola. O alvo da adoração é Deus. Então o que conta não é o lugar, mas o coração do adorador. Ou seja, o que importa é quem é o centro do culto. Pode aplaudir ao Senhor, não precisa parar não, pode aplaudir, pode dar glória, pode enaltecer. Não me incomoda se você aplaudir e der glória comigo falando, não, pode ficar à vontade. Não é palestra, é pregação, manda ver. Terceira mudança que Jesus estabelece é a mudança da postura do adorador. Porque agora Jesus está dizendo: não importa se você está de joelhos ou se você está deitado, se você está com as mãos erguidas ou se você nem consegue erguer as mãos. O que importa é a postura do teu coração. Em que posição a sua alma está no ato da adoração a Deus. E isso aqui é muito extraordinário. Agora Jesus vai nos ensinar, dentro das Escrituras, que a adoração é um baú. Você pode tirar tesouros extraordinários da adoração. Eu me lembro agora quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão. A Bíblia diz que ela trouxe o que havia de melhor da sua terra em Sabá.
o reino dos sabeus. Sabá era um reino famoso tanto pela sua arquitetura, quanto por seu artesanato, bem como por causa da sua perfumaria. E a Bíblia diz que a mulher trouxe de tudo que havia em Sabá e deu a Salomão. Eu gosto da rainha de Sabá, ela parece com a gente. Todo mundo aqui trouxe o que tinha de melhor para Deus, sim ou não? Você escolheu a roupa para vir para o culto. Se deu tempo ir em casa, porque tem uns que não deu tempo, mas tomou um banho, usou um perfume, se arrumou. Eu venho da roça, tá? Então na roça, no dia de celebração de culto, é dia de festa, você se arruma, penteia o cabelo, até tomar banho. Eu e você trouxemos o melhor, já estamos dando a Deus o que trouxemos da nossa terra, do nosso Sabá, o melhor. Mas quando a rainha entrega tudo a Salomão, e eu gosto disso demais, Salomão olha para a rainha e diz: vem cá comigo. E a Bíblia diz que Salomão levou a rainha no seu tesouro. Senhoras, mulheres, imagina uma mulher na sala dos tesouros de Salomão. No que vai dar? Aí Salomão abre as cortinas da sala do tesouro e diz para a rainha assim: agora entra e escolhe para você o que você quiser. E a Bíblia diz que Salomão deu à rainha de Sabá tudo que ela escolheu. Quanto? Tudo que ela escolheu. E diz assim: e ainda muito mais. O que eu vejo? Eu vejo a gente trazendo para Deus o melhor. Mas quando a gente entrega para Deus o melhor, Ele olha para nós e diz assim: vem cá na sala do tesouro, entra e escolhe para você o que você quiser. E depois que você escolher tudo o que você queria, Deus ainda te dá mais do que você pediu. Tem crente nessa igreja hoje de noite? Eu estou lhe dizendo que quando você dá a Deus o melhor, Ele dá a você mais do que você pediu. Mas tem um segredo. Qual é o segredo? Dá um toque na pessoa do seu lado e diz para ele assim: adore. E aí eu quero falar 5 coisinhas sobre adoração, se der tempo. A primeira: a adoração nos torna agradáveis a Deus. A adoração nos torna cheirosos. Perfume de cheiro agradável. Lembra dessa expressão bíblica? Perfume de cheiro suave. Oferta de cheiro agradável. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo 7 diz que o Senhor pediu a Abel e a Caim uma oferta. E está escrito que Abel trouxe do que tinha, um cordeiro, porque era pastor de ovelhas. E Caim trouxe do que tinha, frutos da terra, porque era lavrador. E está escrito que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta Deus não atentou. Eu já ouvi pregador dizendo que Deus não quis a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não tinha sangue, que já prefigurava o cordeiro. Mas não seria justo, já que cada um trouxe do que tinha. E Deus não é injusto. Então a explicação não está na oferta, a explicação está no ofertante. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, que as obras de Caim eram más, e o seu coração pertencia ao maligno. Ou seja, ele era diabólico, ele era maligno, ele era ruim. Tem gente que pensa que pode passar o dia de qualquer jeito,
E quando chegar no templo para adorar, Deus tem que me aceitar da forma que eu vim. E não é assim que funciona. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o problema ali? O problema é que Abel tornou-se agradável a Deus por causa da sua postura. A verdadeira adoração não é o cântico, não é a pregação, é o estilo de vida. O cântico expressa aquilo que eu vivo e que eu sou. A pregação professa aquilo que eu vivo, e isto é um ato de adorar. Nós nos tornamos agradáveis a Deus a partir da maneira que vivemos. Então a adoração nos torna aprazíveis ao Senhor. Ele olha para nós e diz assim: eu vou receber o ofertante antes de receber a oferta. Dá um toque de leve no vizinho e fala com ele assim: o Senhor se agrada de você. Não é porque você é perfeito, os perfeitos levantem a mão. Não é porque você é perfeito, é porque apesar da imperfeição, você veio. Apesar da imperfeição, você chegou diante do altar e está apresentando ao Senhor a sua adoração e o seu louvor. Só quem pode dar um brado de glória e aplausos ao Senhor Jesus. Segundo, o adorador conquista a atenção de Deus. O adorador chama a atenção de Deus. Eu já disse para os irmãos, e acabei de falar, ninguém aqui é perfeito, e Deus, na sua perfeição e onisciência, não espera que você nunca falhe. Deus sabe que falhar é inerente à nossa natureza, mas Ele espera que o nosso coração esteja tão convertido, tão convergido à sua presença, que a operação do Espírito Santo encontre espaço, encontre guarida em nós. Veja só, o adorador alcança a atenção de Deus. Deus, uma certa feita, precisou de um rei. Precisou de um rei para Israel. E presta atenção, Israel tinha um rei. O nome dele era Saul. Mas o Senhor decidiu que Saul não servia mais para reinar. E eu estava lendo hoje o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Lá no versículo de número 5, o povo de Israel diz assim: Samuel, constitui para nós um rei. Para quem? Para quem? Para nós. Já no capítulo 16 de Samuel, versículo de número 1, o Senhor diz assim: eu me provi de um rei para mim. Olha a diferença entre Saul e Davi. Saul é um rei que o povo pede para nós. Davi é um rei que Deus escolhe para si. Quando um povo quer um rei para reinar para nós, o povo quer um rei que lhe agrade. E foi aí o fracasso de Saul, fazer o que agradaria ao povo. Quando tem um rei que é para Deus, o que importa é fazer o que agrada a Deus. É por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus. E o Senhor diz a Samuel assim: até quando tu terás pena de Saul, sabendo que eu já o rejeitei? Enche o teu vaso de azeite, 1 Samuel 16:1, e vem, vai à casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei para mim. Samuel diz assim: Senhor, não dá para isso, é muito perigoso.
E Deus pergunta: qual é o perigo, Samuel? Saul vai ficar sabendo que eu fui lá na casa de Jessé e vai mandar me matar. O Senhor diz: ô Samuel, manda preparar um banquete, e diz que tu fostes apenas para um banquete. Enquanto isto, havia um menino no campo cuidando de ovelhas, compondo salmos, dedilhando a harpa e dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Dedilhando e cantando, e Deus olhando para ele, dizendo: eu tenho um plano com você. Você vai me honrar. Quando Samuel chega na casa de Jessé, na porta da casa está Eliabe, o filho mais velho de Jessé, membro das forças armadas de Israel. Um homem de presença tão incrível, que quando Samuel chegou e olhou para ele, Samuel pensou: este deve ser o homem que Deus escolheu para reinar. E o Senhor diz assim: Samuel, não te enganes pela aparência, porque tu vês o que está fora, mas eu vejo o que está no coração do homem. Aí Samuel diz a que veio, e Jessé manda chegarem os filhos, os 7, Eliabe, Abinadab, Samuá, e os filhos vão passando, e quando passam os 7, cada um que passou, o Senhor diz: não é este, também não é este, este também não é. Quando passaram todos, Samuel pergunta: não tem mais homem na casa, não tem mais varão na casa? Jessé diz: tem um, mas eu duvido muito que sirva para aquilo que você está procurando. 1 Samuel 16, é o menino, é o que cuida de ovelhas, é o garoto de recado da casa. Samuel diz assim: manda buscá-lo, porque na verdade ninguém come nesta casa enquanto ele não tiver chegado aqui. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele assim: ninguém toma o lugar que Deus reservou para você. Ninguém toma o lugar que Deus reservou para você. Oh, aleluia! Como é que Deus viu Davi dedilhando harpa e louvando aquele que reina acima de todos os céus? E a Bíblia diz que o mensageiro foi chamar a Davi, e agora é uma imaginação minha, eu imagino o camarada na campina gritando: Davi, o profeta está lá em casa. Davi pergunta: e as ovelhas? Eu fico e você vai. E Davi parte correndo pela campina, planície e monte. E a Bíblia diz que quando Davi chega na casa e ele pisa na casa, o profeta olhou para ele, e a Bíblia diz que ele era homem de gentil aspecto, e era homem firme de palavra, e era varão de guerra, e o Senhor era com ele. Aí o Senhor disse ao profeta: unge, porque este é o homem que eu escolhi para reinar sobre o meu povo. Você pode dar glória, você pode adorar, você pode celebrar, você pode aplaudir, você pode enaltecer, você pode falar em línguas. Ei, se você adora, ainda que alguém te esqueça, Deus faz menção do teu nome. Se você adora, ainda que você não seja chamado para o banquete, Deus forçará o convite. Quem adora chama a atenção do rei. Aleluia. Amai chora bagai lava chori emando ramadagast.
A adoração nos torna agradáveis a Deus. A adoração nos torna ou conquista a atenção de Deus. Não é murmurando, não é reclamando, não é ameaçando, é adorando. Adore. A adoração, em terceiro lugar, nos torna amigos de Deus. Na medida que você adora, a adoração te aproxima do eterno. A adoração estreita a tua relação com Deus. Gênesis capítulo de número 15, versículo 1 ao versículo 18. Nós encontramos a história de adoração de um homem que mais tarde foi chamado de o amigo de Deus. Abraão conversa com Deus e diz assim: o Senhor me fez promessas, mas o Senhor me fez promessas para quem herdar? Já que eu não tenho filhos. Seria Eliezer o herdeiro de todas as promessas que o Senhor me fez? E o Senhor diz a Abraão: não, da tua coxa sairá um filho que herdará a promessa. E Abraão diz a Deus: mas como saberei que hás de fazer? O Senhor diz: levanta um altar, coloca sobre o altar um novilho partido ao meio, um carneiro partido ao meio, uma cabra partida ao meio, uma novilha partida ao meio, um carneiro partido ao meio, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Uma novilha, uma cabra, um carneiro, 2 pombinhos e 2 rolinhas. E Abraão edifica o altar e coloca a novilha, que fala de sacerdócio. Coloca a cabra, que fala de industrialização, ciência, tecnologia. Depois eu explico em outra pregação. Coloca o carneiro, que fala de unção sacerdotal. Coloca o pombo, que fala de renovo. E coloca as rolinhas, que fala do pacto de Deus. E a Bíblia diz que Abraão ora a manhã inteira e Deus não responde. Eu vou repetir. Abraão ora a manhã inteira e Deus não responde. Diga comigo: às vezes Deus não responde na hora. A Bíblia diz que à tarde, Abraão passou a tarde inteira enxotando as aves de rapina que queriam roubar o seu sacrifício. Presta atenção: quando Deus demora a responder, Satanás ataca teu sacrifício, a sua mente fica turbada, seu coração fica aflito, Satanás lhe bombardeia de todas as formas, e Abraão está lá enxotando o urubu, enxotando o corvo. No final do dia, a Bíblia diz que Abraão foi tomado de densas trevas e grande angústia, e ele dormiu, desmaiou, apagou. Quando ele está apagado, o Senhor lhe aparece e diz: eu faço contigo uma aliança, que não será apenas contigo, será também com a tua descendência depois de ti. E eu darei esta terra, a terra dos teus inimigos, à tua descendência para sempre. Quando Abraão acorda, a Bíblia diz que o fogo havia descido do céu e queimado o sacrifício, e a fumaça estava subindo à presença de Deus. Aqui começa uma caminhada de amizade. Chega um momento em Gênesis 18 que o Senhor decide destruir Sodoma e Gomorra, e os anjos já estão a caminho. Deus havia tomado a decisão. E aí eu te pergunto: Deus é soberano, sim ou não? Se Deus é soberano, Ele não precisa pedir opinião a ninguém.
Mas quando ele decide destruir Sodoma, Deus diz assim: posso eu fazer alguma coisa sem revelar ao meu amigo Abraão? Gênesis 18, 17. Não é Abraão quem questiona Deus, é a amizade de Deus com Abraão que diz assim: eu posso fazer alguma coisa sem conversar com o meu amigo? É no capítulo 19 que os anjos aparecem na casa de Abraão, porque o amigo decide revelar o que vai fazer. Eu lembro de um texto, João 15,16, Jesus diz assim: eu não vos chamarei mais servos, eu vou chamar vocês de amigos, porque o servo não conhece as decisões do seu Senhor, mas eu já contei para vocês todos os segredos do meu Pai. Aleluia! Amigos ouvem segredos, amigos ouvem o que Deus pretende fazer, porque a própria amizade estabelece isto. Foi no altar que Abraão se tornou amigo de Deus, foi na adoração que Abraão se tornou amigo de Deus neste nível, de modo que lá na frente, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7, quando o rei Jeosafá vai orar para pedir a Deus misericórdia, porque ele estava sendo atacado pelos reis do monte Seir, ele ora e diz assim: porventura tu não prometestes esta terra ao teu amigo Abraão? Você quer ser amigo de Deus? Quer se relacionar com Ele pessoalmente? Adore. Para de murmurar. Tire as músicas que não honram a Deus do seu carro. Tire as músicas que não edificam a Deus da sua playlist. Aprende a adorar. Anda na rua adorando. Deita adorando. Quando você for dormir, fecha os olhos adorando. Canta com a tua mente. Apenas adore, adore, adore. Você vai ver que o Senhor vai começar a te abrir caminhos. Ele vai te abrir os céus. Você vai andar com Deus. Eu vou repetir: você vai andar com Deus. Aleluia. Gênesis 5:24 diz que Enoque andava com Deus. E isso é tão extraordinário que a Bíblia diz que não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A amizade entre Deus e Enoque se tornou tão íntima que Deus um dia olhou para Enoque e disse assim: Enoque, quer saber? Vem morar aqui em casa. Eu quero você morando comigo. E Deus leva Enoque para morar com ele. Como é que anda a sua relação com Deus? Um dia Deus decide destruir todo habitante da terra. E ele diz: o homem é mau desde a sua infância, e o meu espírito não vai conviver com isto, vou exterminar toda a raça. Quando Deus passa o olho sobre a terra, em algum lugar ele encontra Noé. E Gênesis 6:6 diz: Noé andava com Deus. Amizade. Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, boca a boca. A expressão face a face ali é como uma respiração boca a boca mesmo. É Deus encostando a boca na boca de Moisés e soprando nele a revelação do seu propósito. Até que nível nós somos íntimos de Deus? Tem alguém aí? Provoca aí o irmão do seu lado e fala com ele: adora, irmão. Adora.
adora. Quarto lugar, a adoração rompe o silêncio de Deus. Não tem como você adorar e Deus permanecer calado. Você já lidou com o silêncio de Deus? Você ora e pede para Deus falar e Ele não fala. E tem gente que diz assim: declare que Deus tem que fazer, profetize que Deus tem que cumprir. Se você for crente normal, como eu sou, você sabe que tem dia que você declara, profetiza, dá murro no chão, chora, pede a noite, jejua, ora, racha, e Deus não fala nada, sim ou não? Mas quando você adora, Deus não consegue ficar calado. Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu fico com vontade de ficar caminhando no meio de vocês. Mateus 15, 21, chegou uma mulher perto de Jesus e diz assim: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Marcos, no mesmo relato, Marcos diz que a mulher deixou a filha em casa amarrada. A situação era grave. Aí o texto diz que quando ela terminou de falar, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Ela está desesperada e Jesus não diz nada. Aí os discípulos dizem assim: mestre, manda essa mulher embora, ela vem clamando atrás de nós. Jesus olha para a mulher e diz assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo àquela mulher é: você não faz parte do plano. Eu vim para os judeus, eu vim para a casa de Israel, você é gentia. Jesus não estava dando esperança àquela mulher, Ele estava tirando as chances dela. Quando Jesus diz: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a Bíblia diz que a mulher prostrou-se. Quando ela prostrou-se, Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Aí a Bíblia diz que a mulher adorou. Adorar ali é prosqueneou, beijar os pés. E ela diz assim: eu sei, Senhor, que não pode dar a comida dos meninos aos cachorrinhos, mas eu também sei que os cachorrinhos comem da comida que cai da mesa dos seus donos. Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz: e desde aquela hora a sua filha ficou liberta. Ei, enquanto Deus não responder, adore. Enquanto Deus não der a resposta, adore. Enquanto Deus não se manifestar, adore. Enquanto o milagre não acontecer, adore. Enquanto a porta não se abrir, adore. A adoração vai romper o silêncio. Muito interessante. A Bíblia diz que havia 3 irmãos que eram amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Lázaro fica doente, e Marta e Maria mandaram avisar a Jesus: o teu amigo, a quem tu amas, está doente, e é grave. Jesus diz assim: a doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Lázaro vai e morre. Eu fico me perguntando como é que o mensageiro deu o recado. Não sei se ele chegou e Lázaro ainda estava vivo, ou se de repente ele chegou e Lázaro já tinha morrido. E aí, como é que eu falo que Jesus falou que não ia morrer?
Marta está chateada. Marta era uma mulher de personalidade forte. Marta discutiu com Jesus umas 2 ou 3 vezes. Depois que Lázaro morre, primeiro dia, Jesus não vai para a cerimônia fúnebre. Segundo dia, Jesus não vai lá para consolar os aflitos. Terceiro dia, Jesus não vai para o cortejo fúnebre. Lázaro é sepultado. No quarto dia, os judeus vêm de Jerusalém para chorarem com Marta e Maria. Por que no quarto dia? Porque havia uma tradição no judaísmo, segundo a qual eles acreditavam que até o terceiro dia depois de morto havia esperança de o defunto levantar. Era no final do terceiro dia que o anjo da morte derramava o fel da morte e extinguia o espírito. É por isso que o texto diz que é no quarto dia que os judeus vêm chorar com Marta e Maria. Aí no quarto dia Jesus diz assim: vamos para Betânia. E alguém diz assim: fazer o que lá? Queriam te matar semana passada, você vai voltar para lá também? Jesus disse: Lázaro está dormindo. Alguém falou: está dormindo, melhor ainda, não precisa a gente ir, dormiu, está bem. Jesus disse: não, Lázaro está morto. Aí lá vem Jesus. Eu penso que Jesus era um homem sereno, apesar de enérgico, mas eu não consigo ver Jesus temperamental. Eu acho que Jesus era muito sereno. Então eu imagino Jesus chegando com muita tranquilidade. Com essa tranquilidade que eu estou pregando aqui, você dizendo assim: pastor, termina logo, já são 9 horas. Quando Jesus vai chegando, alguém avisa a Marta: Jesus está chegando lá na entrada de Betânia. Marta levanta e vai encontrar Jesus. Sabe o que significa? Aqui no Brasil, você receber a pessoa na porta é uma forma de dizer: seja bem-vindo. Mas no contexto oriental, nos dias de Jesus, ir receber a pessoa na porta é uma forma de dizer: você não precisa entrar, você não é mais necessário. Se tu estivesses aqui, se tu tivesses vindo quando nós mandamos o recado, meu irmão não teria morrido. Jesus diz assim: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei, na ressurreição do último dia. Você já tentou consolar uma pessoa que acabou de perder um ente querido? Que você diz assim: irmão, tenha calma, nós vamos nos ver na glória. A pessoa diz: na glória, irmão? É quase uma ofensa, porque a alma está doendo. Jesus diz assim: manda chamar Maria. Aí alguém vai lá no ouvido de Maria e diz assim: o mestre está lá fora te chamando. Maria levanta e vem. Sabe o que é interessante? Maria disse a Jesus a mesma coisa que Marta: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a Bíblia diz que Maria prostrou-se e adorou. Quando ela prostra e adora, ela olha para ele e diz: Senhor. O que ela está dizendo é: Lázaro morreu, mas a minha opinião a teu respeito não muda. Pode olhar o texto. Quando Maria diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Está escrito no texto. Logo em seguida diz assim: Jesus chorou. Ele não chora com a reclamação de Marta. Ele tenta apresentar a Marta um princípio espiritual que Marta não entende. Mas quando Maria adora, o coração de Deus é tocado. Substitua a murmuração pela adoração. Substitua a lamúria pela adoração. Substitua o ranger dos dentes pela adoração. Para de brigar com o marido e vai adorar. Para de brigar com a mulher e vai adorar. Faça da sua vida um culto. Adore. 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 Saque
saque do tesouro aquilo que Deus está querendo te entregar. Eu já vou terminar. Em quinto lugar, a adoração destrói o teu perseguidor. A adoração destrói o teu perseguidor. Eu vou repetir, tem crente que não ouve, o som está ruim. A adoração destrói o teu perseguidor. Quando você adora, o seu inimigo cai. Quando você adora, aquele que montou armadilhas contra você cai nelas. Para de responder provocações e adora, porque o próprio Deus te dará a vitória na adoração. Não dá tempo, dá detalhes, mas observe, Deus não mandou Israel invadir Jericó. O Senhor disse: coloca os levitas na frente e toca a buzina. Quem são os levitas? Os adoradores do culto. Josué 6. Segundo as Crônicas capítulo 20, Josafá está cercado por 5 nações. Ele olha e a Bíblia diz que os inimigos estavam espalhados como gafanhotos, e Josafá sabia que não conseguiria vencer a guerra. O que Josafá faz? Chama o ministério de louvor, chama a orquestra, chama os adoradores e diz: a orquestra vai na frente, o ministério de louvor vai na frente, os adoradores vão na frente, os lanceiros vão atrás, aqueles que portam espada vão atrás, os flecheiros vão atrás, os adoradores vão na frente. E a Bíblia diz que na hora da batalha, Josafá ordena, e o maestro começa a reger o coral, e o coral começa a cantar: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136. Aquele que só faz maravilhas, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Está escrito que enquanto eles cantavam, a terra começou a abrir como areia movediça, e eles começaram a ser engolidos pela terra, e o coral apenas cantava e adorava a Deus. Onde está a sua adoração? Onde está a sua adoração? Você só quer adorar quando o inimigo cai. E às vezes a arma para derrubar o inimigo é justamente a adoração. Atos 16, Paulo está preso, ele e Silas, no cárcere em Filipos. Paulo olha para Silas e diz assim: Silas, canta. Enquanto você canta, eu oro. Aí Silas começa a cantar. Que hino foi? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. E Paulo está orando. A terra e o mar e o céu todo estrelado. Pastor Luciano, me vem falar da tua perfeição. Ora. Então me canta, ora. Pode orar, Senhor. Não, ora, Paulo. Grandioso, eterno Deus e maravilhoso Pai, grandioso, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ora. Nesta noite, ó Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti, ó Pai, em adoração, porque acreditamos, ó Pai, que o Senhor é o Deus todo-poderoso e fiel, e que não há outro além de Ti, ó Pai. Ah, Jeová, Deus poderoso e fiel. Um canta e outro ora. 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 Um ora e outro canta. Um ora e outro canta.
haja nos últimos dias sobre a terra. Desperta, desperta o teu povo. Decida se você quer orar ou se você quer cantar. Vai, decide. Você ora e canta. Vai lá. Embaixo das tuas potentes mãos. Papai querido, eu ainda creio na excelência, na grandeza, na magnitude, Silas cantava, Paulo orava. do teu agir, do teu mover. Não há o que o Senhor não faça. Não há mal a os alicerces eles vão tremer. 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 Junta de dois em dois aí. Faz dupla. Junta de dois em dois aí. Um ora e outro canta. Um ora e outro canta. Vai, marido e mulher. Um ora e outro canta. Vai, irmã, irmã. Vai lá. Ora e outro canta. Irmãs que estão juntas. Uma hora e outra canta. Vai lá. As muralhas estão caindo. O milagre está acontecendo. Deus está entrando na tua casa. E o alicerce vai ser sacudido. É o Senhor. Está entrando no teu cárcere. O alicerce vai se abalar. Há uma autoridade que o Senhor está trazendo sobre a tua vida como crente, como igreja. Uma unção incomum que Deus está trazendo sobre a sua vida. Enquanto você canta e ora, Ele vai quebrando cadeias, Ele vai quebrando prisões. Eu declaro nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, um vento da glória e da graça de Deus sobre este lugar. Recebe agora autoridade, recebe agora renovo, recebe agora unção, recebe agora o toque da presença de Deus, em nome de Jesus. Só quem pode dar glória, só quem pode falar em línguas, erga as suas mãos, aplauda se desejar. O teu inimigo vai cair por terra. O teu inimigo vai cair por terra. O teu perseguidor será enfraquecido. Aleluia. Não vou falar mais, não dá tempo. Mas a última coisa que eu ia dizer era: a adoração te leva ao encontro de Deus. Você é projetado para o trono, para a contemplação de Deus face a face. Mas em nome de Jesus, não resuma isso ao horário do templo. Saia daqui adorando. Saia nas avenidas desta cidade adorando. Amanhã, quando você despertar, o seu primeiro ato seja de adoração. Ainda que de olhos fechados ainda, faz a sua alma expressar louvor ao Senhor Deus. Saque tesouros da adoração. Os milagres vão começar a acontecer na sua vida. A autoridade de Deus vai repousar sobre você. Só vira no vizinho e fala com ele: adore.
Every mountain looked too tall, till I climbed and saw it small. Every doubt I tried to chain became the reason I remain. They say you can't, I said just watch. My limits broke, they never caught. The pain, the sweat, the sleepless run built the armor I've become. Nothing's too heavy when you move with purpose. Every loss rewrites your surface. Fall but never fade away. You grow by fighting through the gray. Hey. 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 Pressure's not a curse's call. It shapes the diamond through it all. I failed so loud, I learned so deep. Dreams don't rest, they don't sleep. When the night said give up now, I stood up, broke my vow. The way you feel will make you strong. If you carry it for long, push, pull, don't lose your ground. Every fall's where truth is found. The road's not cruel, it's just real. You only win when you feel nothing's too heavy when your heart believes. The storm won't drown what courage weaves. You rise through pain, you find your view. There's nothing too heavy, not for you. Yeah, nothing's too heavy. You just forgot how strong you were.